Para sentar, irmãos. Queridos, hoje é o terceiro domingo do mês, por isso é o domingo da exposição do Evangelho de Mateus. Abramos assim, irmãos, a Escritura em Mateus capítulo 12. Nós vamos seguir de onde nós paramos na última exposição, no mês passado, e seguiremos, portanto, no versículo 14. A exposição passada foi exposta toda a perícope do versículo 1 ao versículo 14, e nessa exposição de retomada, nós vamos focar apenas no versículo 14. Mateus, capítulo 12, versículo 14, irmãos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor, mais uma vez. Senhor Deus, nós te bendizemos, Senhor, por esse culto prestado a Ti, porque a nossa alma, Senhor, encontra nele deleite, encontra nele edificação, encontra, Senhor, nas Suas ordenanças, em cada ato, em cada elemento, Senhor, o nosso Cristo. E agora, Senhor, nós queremos ouvi-lo pregando a nós, Senhor, que o Teu Filho, que Tu estabelecesse como profeta perfeito, Senhor, o que perfeitamente revela o Deus triuno, possa, pelo Seu Espírito, nos conduzir à correta compreensão da Tua palavra, Senhor. Uma compreensão espiritual, uma compreensão que nos transforme, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Filhos da aliança, a palavra que vocês vão contar é pregação. Queridos, na exposição passada, nós vimos sobre o embate de Jesus com os fariseus, tratando de um tópico, de um assunto doutrinário e prático, que era o Shabat. Nós vimos, irmãos, o nosso Senhor, o Senhor do Shabat, o Deus que estabeleceu um dia dedicado à sua adoração, lutando ou objetando com os fariseus em razão das más compreensões e adulterações que os fariseus fizeram dessa doutrina ou desse mandamento. Então o Senhor nos ensinou que o Shabat deve ser dedicado ao culto, mas também às obras de misericórdia e às obras de necessidade. O que aconteceu então aqui, irmãos, é que agora no versículo 14 nos é descrita a reação desse grupo que estava estabelecendo esse embate com Cristo. Nós vimos que os fariseus eram um personagem aqui importante nessa narrativa, desde o primeiro momento, quando eles questionaram por que os discípulos estavam colhendo espigas em dia de Shabat, por que Jesus curou um homem de mão ressequida. Eles estão aqui como um ponto principal, e o texto fecha-se essa narrativa, esse embate, com a maneira como eles reagiram à pregação, como eles reagiram ao ensino de Cristo. Aqui, então, irmãos, o Senhor vai nos mostrar sobre a reação que Ele requer de nós como seu povo ao ouvirmos a sua pregação. A Escritura, irmãos, ela fala de diversas reações, diversos tipos de reações. Há uma reação positiva, aquela que ouve a pregação da palavra de Cristo com fé, com arrependimento, com acolhimento da palavra, com submissão, com frutos, com mudança, com transformação. Essa é a reação que a palavra de Deus nos prescreve em inúmeros textos, irmãos, que nós devemos ter para com a palavra de Cristo. Mas há também uma reação negativa. Essa reação negativa, ela pode ser tanto de indiferença, e aqui ela é passivamente negativa. Eu ouço e sou indiferente à pregação de Cristo. Mas ser indiferente não é ser neutro. Ser diferente é ser uma reação negativa, só que passiva. Agora, a reação de objeção, ela é negativamente ativa. Ela se opõe a Cristo, ela se opõe à pregação de Cristo, ela o rejeita, ela se ira contra ele, ela coloca-se em oposição, em revolta e em rebelião. E é essa reação aqui, irmãos, que o Senhor está tratando, que o Senhor está nos expondo que os fariseus tiveram, queridos. E aqui esse texto nos ensina, irmãos, que todo aquele, preste bem atenção,
todo aquele que não recebe a palavra pregada de Cristo com submissão, mas reage em oposição, deseja, se possível fosse, matar Cristo novamente. Eu vou repetir. Esse texto nos ensina, irmãos, que todo aquele que, ouvindo a pregação da palavra de Cristo, a sua doutrina, o seu ensino, não reage com submissão, antes reage com oposição, com rebelião, deseja, no fundo, se possível fosse, matar o Senhor novamente. Você pode achar que isso é forte e que isso é exagero, que isso é demais. Mas não, querido. É exatamente isso que está por trás de todo o coração que, ao ouvir a palavra de Cristo, ao ouvir sobre ele, ao ouvir as suas doutrinas, se levanta contra ele. É isso que está por trás de todo o coração que não se submete a Cristo. Quem comigo não ajunta, o Senhor falou, espalha. Não há isentão. Não há em cima do muro. Ou agarra como o bem mais precioso, ou ataca como seu maior objeto de ódio. E como é que esse texto nos mostra isso, irmãos? Primeiro, nos mostrando aqueles que se opuseram, que foram os fariseus. E o que é que os fariseus eles ouviram nos versículos anteriores? Eles ouviram duas coisas. Eles ouviram a palavra de Cristo confrontando-lhes o pecado. Qual pecado? O pecado da falta de misericórdia. Eles entenderam mal a doutrina do Shabat e aplicavam mal. Então o Senhor lhes confrontou a sua falta de misericórdia. Mas também a segunda coisa que eles ouviram não foi só a confrontação do pecado, da prática errada, mas a sua doutrina errada. O Senhor atingiu a sua crença e os humilhou perante todos. Como é que eles reagiram? O texto diz muito claramente: retirando-se, porém, os fariseus, eles conspiraram contra Cristo. Conspiraram intentando o quê? Sobre como lhes tirar a vida. Como lhe matar. O que provocou essa reação, irmãos? O que estava por trás e o que provocou essa reação nos fariseus? Você pode parecer assim, que exagero dos fariseus. Jesus, querido, confrontou o pecado deles, como eu falei, a falta de misericórdia. Jesus reprovou o erro doutrinário deles. Jesus, note bem, os humilhou perante toda a sinagoga. O que foi atingido diretamente ali? O orgulho, a vaidade, o quererem ser uma coisa que não eram. E quando a palavra de Cristo atingiu o ponto, ela não foi respondida com submissão, com um amém. Como a igreja foi orientada que a toda a palavra de Cristo nós devemos dar amém. Não. Ela foi respondida com desejo de assassinato daquele que eles confrontavam. Ao invés de submeter, irmãos, eles o odiaram e desejaram e planejaram matá-lo. Só para você ter noção do nível do ódio que os fariseus nutriram aqui, irmãos. No Evangelho de Marcos, o texto correlato dessa passagem aqui, nos acrescenta uma informação que aqui Mateus não nos diz. Que os fariseus, eles conspiraram sim, mas eles conspiraram com os herodianos. Os herodianos, irmãos, era mais um partido no meio dos judeus, do judaísmo, dentre os vários partidos que o judaísmo possuía, partidos religiosos, políticos, não um partido aqui no sentido da democracia, mas realmente de grupos que tinham pensamentos diferentes e rivais. Os herodianos eram rivais dos fariseus. Eles tinham visões diferentes, metas diferentes, eles se odiavam. Mas quando eles se depararam com Cristo, todo o ódio deles um pelo outro, eles deixaram de lado, deram-se as mãos e miraram no ataque a Cristo. Porque assim, querido,
que os ímpios e que os homens maus que não servem a Cristo, eles agem. Todo o seu ódio, um contra o outro, é deixado de lado quando se trata do ódio contra Cristo e contra a sua igreja. Para se opor a Cristo, os ímpios, eles deixam de lado o ódio mútuo. Portanto, queridos, de uma vez por todas, entendamos isto aqui, irmãos, que se não for discípulo verdadeiro e declarado de Cristo, não é amigo de Cristo. Entendamos, irmãos, de uma vez por todas, que não tem como nós fazermos amizade com o mundo, nem amizade política, nem amizade teórica, nem amizade moral, nenhum tipo de amizade. Porque na hora do pega pra capar, eles se levantam contra o nosso Senhor e contra o nosso Cristo, contra a igreja do Senhor. Se eu simplesmente entendo que está tudo bem eu dar de mãos com os ímpios, porque afinal eu sou uma pessoa tolerante, no sentido de eu acolho todas as verdades, todos os conceitos, pode vir. Ou porque eu acho que tem alguma coisa aqui acolá verdadeiro no pensamento de um ímpio. Eu estou dando as mãos e os ombros com aqueles que, quando forem confrontados com a pregação de Cristo, se não forem eleitos e o Espírito não operar no coração deles, eles vão se levantar contra Cristo. Eles vão se levantar contra Cristo. Isso é em todas as áreas, irmãos. Nas áreas teóricas, como eu falei, quando você abraça um teórico que odeia Cristo, mas você acha ele tão fofinho para você poder praticar na sua área. Ou então, politicamente, quando você se alinha com determinadas visões políticas, maiores ou menores, explicitamente rivais de Cristo, uma hora nós vamos ver qual é o Senhor que eles estão servindo. Isso é um alerta para nós, irmãos. Agora, note outra coisa aqui, queridos, ainda sobre esse ódio e suas razões. Matthew Henry, ele foi cirúrgico quando ele falou assim: o que os irritou não foi apenas o fato de que, pelos milagres realizados, a sua honra foi eclipsada diante deles, mas também o fato de que a doutrina que eles pregavam estavam em oposição com o evangelho, e isso atingiu o orgulho deles, a hipocrisia deles, o interesse mundano deles. Eles fingiam estar preocupados com as violações do Shabat, mas na verdade eles usaram uma razão lícita para se levantar de forma iníqua contra o Senhor. Veja, a razão lícita é: eu estou preocupado com o Shabat. O Shabat está sendo violado. Ele não estava sendo violado. É o Senhor do Shabat dizendo como ele deveria ser usado. Mas ainda assim eles pegam uma razão lícita para se lançar no pecado. Não é novidade, irmãos, debaixo desse céu, que homens ímpios, eles costumam colocar justificativas piedosas para cometerem os seus pecados. Isso acontece no nosso coração, irmãos. Nós fazemos raciocínios de, não, eu vou fazer esse pecado aqui porque, na verdade, eu estou visando isso aqui que é piedoso. Ou então no meio da igreja, de líderes na igreja. Ou ainda no meio dos ímpios. Judas, por exemplo, ele achou justo repreender a mulher que quebrou um frasco de vidro caríssimo. E qual foi a justificativa dele? Isso poderia ser vendido e dado aos pobres. Como é que ela faz um negócio desse? Como é que ela quebra esse vaso, esse perfume caríssimo e derrama nos pés de Jesus e enxuga com seus cabelos? E os pobres? Não é novidade querer usar coisas justas para fins pecaminosos. E então o apóstolo evangelista vai e diz: ele não falou isso porque ele estava preocupado com os pobres. Ele falou isso porque ele era o tesoureiro dos apóstolos e ele roubava o dinheiro dos apóstolos. Nós devemos estar muito atentos ao nosso coração, irmãos.
se nós, em alguma medida, não estamos legitimando o nosso pecado com razões lícitas. Usar razões lícitas para o pecado, irmãos, não santifica o pecado. Não santifica o pecado. Mas aqui, queridos, nós aprendemos também outra coisa. A maneira como nós reagimos à pregação da palavra de Cristo, irmãos, e a sua fiel e correta exposição, mostra qual é o princípio que está operando e governando o nosso coração. Eu vou repetir. A maneira como nós reagimos à pregação fiel e correta da palavra de Cristo mostra o que está governando o nosso coração. Aqui, irmãos, é claro que seria necessário uma outra pregação, e se Deus quiser, esse ano ela vai vir, só para expor o que é uma pregação fiel. Acho que isso nunca foi feito aqui na Manancial. Quais são as características de uma pregação fiel? Como uma pregação fiel é feita e entregue à igreja do Senhor? É claro que é necessário entender isso, porque a maneira como vou reagir depende do tipo de pregação que eu estou ouvindo. Mas pressupondo a pregação fiel de Cristo aqui, irmãos, se eu reajo à pregação de Cristo de uma forma iníqua, isso revela o que está governando o meu coração. A reação à palavra de Cristo, irmãos, que era o princípio que governava o coração dos fariseus, fizeram com que eles o rejeitassem e desejassem matá-lo. O que é que eles fizeram? Eles estabeleceram a sua própria lei no seu coração. Não era a lei de Deus, como nós provamos na exposição passada. Era a sua própria lei. E quando eles foram confrontados com a correta interpretação da lei, eles odiaram o Senhor da lei. Eles desprezaram o Senhor da lei. Esse era o princípio que estava governando o coração deles, irmãos. Era a sua autonomia. Era a sua autonomia. Quando eles ouviram uma interpretação contrária à que eles estavam sustentando doutrinariamente, eles se agitaram como um mar em uma tempestade. Ou mais precisamente, como os demônios quando ouviam a voz de Cristo. Lembra? Quantos demônios endemoniados, ao ouvirem a voz de Cristo, eles se agitavam. O homem que, ao ouvir a voz de Cristo, a palavra dele sendo pregada, se agita em rebelião, é como um demônio. Aliás, é pior do que um demônio. Porque enquanto os demônios se agitavam ao ouvir a palavra de Cristo, antes, eles reconheciam quem ele era. Eles o obedeciam, eles se colocavam diante dele, reconhecendo a sua autoridade. Mas os homens que ao ouvirem a palavra de Cristo se levantam como seus assassinos, se colocam como juízes dele. São piores do que demônios. Piores do que demônio. Mas o coração que é governado pelo Espírito Santo, irmãos, o coração que tem como princípio de governo da alma o Espírito Santo, ou que está sob as operações do Espírito Santo, quando ouvem a palavra de Cristo sendo pregada, quando ouvem a sua doutrina, quando ouvem a revelação de quem Cristo é posta diante de nós, a sua alma se acalma, como o mar e o vento se acalmaram ao ouvirem a voz de Cristo. A maneira como eu reajo à pregação da palavra de Cristo mostra qual é a condição do meu coração, qual é o princípio que o tem governado. Isso aqui, queridos, nos mostra também essa reação tão apaixonada dos fariseus. Veja, queridos, não é coisa pequena, não. Você pode falar assim, pastor, bastava eles discordarem, né? Falar assim, Jesus, eu não concordo contigo não, mas eu te respeito. Não é assim a nossa cultura, né? Eu não concordo, mas eu respeito. Você fica com a tua, que eu fico com a minha. Esse pluralismo de teorias que nós temos nos nossos dias. Mas o negócio foi muito mais profundo. Envolveu paixão de tal forma que eles não tinham outro ímpeto senão mata ele. E aqui, irmãos, nós aprendemos algo sobre a pregação da palavra de Cristo.
ou sobre a doutrina de Cristo. A pregação, irmãos, não lida meramente com o intelecto ou com mera informação. É por isso que a pregação não é meramente um comentário de um texto bíblico. Não, queridos. Ela tem de ir mais profundo. Ela tem de ir até ao nível do nosso coração e dos nossos afetos, descortinando cada pecado, tirando cada arbusto por trás dos quais nós queremos nos esconder e nos expondo diante do Senhor, irmãos. Foi por isso que a reação deles foi cheia de paixão, porque chegou lá, chegou no ponto, chegou no cerne da questão. E ao ouvirmos a pregação, irmãos, nós temos que respondê-la com afetos. Mas há pelo menos dois tipos de afetos. Ou afeto de morte, mata ele, de desprezo e de insubmissão, ou afeto de maravilhamento, de amor e de entrega. Lembra quando os discípulos de Emaús ouviram a pregação de Cristo na estrada de Emaús? Você lembra disso? Eles falaram um para o outro, porventura não nos ardia o coração enquanto nós ouvíamos ele falar a nós? A pregação reformada, irmãos, não é meramente um discurso quietinho, paradinho, só falando de técnica. Não, queridos. Envolve afetos. Tem de envolver afetos. E afetos que governam o nosso coração. A pregação, irmãos, de Cristo atingiu os afetos deles. Mas não foi o rei dos afetos que surgiu no coração deles, o amor. Foi o ódio. Veja, por exemplo, o que é que Tiago fala aqui em Tiago capítulo 1? Vem comigo, por favor. Só para você ver, queridos, que essas reações à palavra, conforme o Senhor nos prescreve, é abundantemente exposta para nós nas epístolas do Novo Testamento. Veja o que Tiago diz. Sabeis estas coisas. Tiago capítulo 1, versículo 19. Meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Você percebeu o que o Tiago falou aqui? Eu tenho que acolher a palavra com mansidão. Por quê? Venha comigo agora para Atos. Nós temos dois eventos em Atos, irmãos, que ilustram muito bem isso que é tratado dessa doutrina. Homens reagindo à pregação da palavra de Cristo. Atos capítulo 54. Desculpa, capítulo 7, versículo 54. Atos capítulo 7, versículo 54. Aqui, irmãos, em Atos 7, nós temos a descrição de Estevão diante e perante do sinédrio dos judeus e dos fariseus. E aí eles questionam acerca dessa pregação do Evangelho de Cristo. E Estevão começa a explicar. Um excelente teólogo bíblico, ele começa de Gênesis até aquele momento que eles estavam vivendo, falando sobre Cristo. E até então os fariseus e os judeus ouviam ele com muita atenção. Estava batendo ali a teoria. Ele está falando dos fatos do Antigo Testamento, ele estava narrando a história de Israel. Nós concordamos com tudo isso. Mas a partir do momento em que Estevão se levantou e interpretou adequadamente essas narrativas, a partir do momento que Estevão confrontou o coração deles, dizendo: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos, vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não a aguardastes. Quando chega a confrontação da pregação de Cristo, como é que esses homens reagiram? Versículo 54. Ouvindo isso,
enfureceram-se no coração, rilharam os dentes contra ele e levaram ele para fora do arraial para apedrejá-lo. Você percebe que essa reação é a marca daqueles que desprezam a Cristo? Ainda em Atos, capítulo 19. Atos 19, versículo 28. Aqui se tratando de judeus, certo? Não, pastor, porque os judeus eram muito radicais. Não, querido. Olha agora os gentios. Atos 19, versículo 28. Os apóstolos pregando o evangelho na cidade de Éfeso. Olha o que aconteceu quando eles ouviram a pregação de que apenas Cristo era Senhor e Deus. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios! Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Aí veja o versículo 34. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por um espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios! Querido, não há nada novo debaixo do sol. O coração humano é o mesmo. Judeus e gentios do século I, homens espalhados pela face da terra no século XXI, quando eles ouvem a pregação da palavra de Cristo, o espírito deles se agitam em ira. Eles não querem outro Deus, eles não querem outro Senhor. O Deus que eles estabeleceram como Deus deve ser adorado, não Cristo. Por isso, irmãos, não tem outra pergunta para nós considerarmos aqui na exposição desse texto, é: como é que nós temos reagido à pregação da palavra de Cristo, irmãos? Como é que nós temos reagido? Você tem se levantado com o desejo de matá-lo? Como assim, pastor? Como é que é isso? Deixa-me dar aqui 2 exemplos básicos, né? Ou duas formas, em 2 grupos básicos. A primeira, queridos, é a resposta que os ímpios dão à pregação. Quando todos os argumentos falham. Quando o evangelho é pregado com clareza tal que desbaratina e reduz ao absurdo a mentalidade ímpia. Ao que eles recorrem? Eles recorrem à agressão e à violência. Eu já passei por situações parecidas, mas se você perceber, já apareceu em algumas redes sociais alguns vídeos, não foi 1 ou 2, alguns vídeos em que homens na Europa, por exemplo, pregando o evangelho abertamente lá, pessoas que estavam passando simplesmente se iram contra esses pregadores e os atacam. Vídeos assustadores, irmãos. Vídeos assustadores que não são exagero. Não, pastor, essas pessoas são descompensadas. São descontroladas. Não, querido. Aquilo ali é a evidência sem filtro do que é o coração humano. Verborrajando e gritando contra os pregadores do evangelho. E aí o contraste, irmãos, é interessante ver ímpios aplaudindo determinadas pregações. Meu querido, se é a pregação de Cristo, os ímpios não vão aplaudir. Eu quero dar 2 exemplos aqui. Primeiro, é o Cristo progressista da nossa geração, ou o Cristo moralista da nossa geração. Todo ímpio aplaude. Se é progressista, se é marxista, olha que Cristo maravilhoso, esse é o verdadeiro Cristo. Mas o Cristo revelado na Escritura Sagrada não é progressista. Mas eles amam esse Cristo, eles escolheram esse Cristo para eles. Se é o Cristo moralista, meramente das boas obras, que aponta o caminho da retidão, ímpios conservadores vão e aplaudem. Se ímpios estão aplaudindo a pregação, queridos, essa não é a pregação de Cristo. O segundo exemplo que eu quero dar, um exemplo muito caricato, mas muito próprio. E eu vou falar explicitamente o nome, irmãos, de uma série que tem
que fez sucesso no meio cristão, e é absurdo essa série fazer sucesso, The Chosen, que pretensamente quer narrar histórias do evangelho. Se não bastasse a clara e evidente quebra do segundo mandamento, que não deveria ser discutível para nós, a claríssima quebra, ele faz aquilo que é alertado por se quebrar o segundo mandamento. Faz um ídolo. Aí é engraçado, eu estava vendo essa semana uma notícia. Sabe quem aplaude The Chosen? Romanistas aplaudem The Chosen. Mormons aplaudem The Chosen. Espíritas aplaudem The Chosen. Progressistas aplaudem The Chosen. E ainda tem crente abrindo a boca para dizer, mas está pregando o evangelho. Não se está pregando o evangelho, porque primeiro Deus não colocou essa forma de pregação. Nós não somos mais sábios do que Deus, irmãos. Ele não prescreveu essa forma. E segundo, se ímpios e hereges estão aplaudindo essa pregação desse Cristo, não é o Cristo que está sendo pregado. Nós nos acostumamos com o evangelho, queridos, água com açúcar. E qualquer vitamina mais densa nos é estranho. O que está no coração dos ímpios, irmãos, é desprezo pela pregação de Cristo. Alguns vão fazer uma reação explícita, outros uma reação velada. Eu pergunto, é o seu caso, você que ainda não creu em Cristo? Quando você ouve a sua doutrina, você range os dentes de raiva, você grita, não! Ele não é o único Senhor, há vários senhores. Não! Assim, o que ele está dizendo na sua palavra é do meu jeito. Cuidado. O que os fariseus tiveram como resposta da parte de Cristo foi com a vez que eles se opuseram a ele com essa veemência, ele se afastou deles. Logo em seguida, ele se retirou e eles não ouviram a pregação do Senhor. Mas talvez a reação mais comum, ela não é diretamente contra Cristo. O Cristo está sentado nos céus e os homens não podem fazer nada contra ele. Mas qual é a reação mais comum? O padrão de Saulo. Quando o Senhor aparece a Saulo, ele fala, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí Saulo pergunta assim, quem és tu, Senhor, para eu estar te perseguindo? Eu sou Jesus. Porque quando perseguem a igreja de Cristo, perseguem a Cristo. Por causa da união dele com a sua igreja. Se os homens não podem matar a Cristo, eles vão se levantar contra os portadores da palavra. Eles se levantam contra o ministro. Eles se levantam contra a própria igreja do Senhor. E aí eu pergunto então, querido, quando você ouve a pregação do evangelho que lhe confronta o coração, você fica com raiva? Você fica, por exemplo, procurando falhas no pregador para mostrar o seguinte, eu não sou tão pecador assim, ele também faz isso e aquilo outro. Quando lhe é confrontado algum ponto doutrinário que você crê errado, você se levanta e sai fazendo maledicência do pregador, do ministro. Ai, mulher, eu não concordo com aquilo. Que coisa radical. Ei, macho, o que é aquilo que o pastor falou? Quando você ouve a palavra de Cristo, confrontando o que você é e o que você crê, você se levanta com rebelião, dizendo isso é absurdo. Ou você considera para reformar a sua vida e a sua fé? A maneira como nós reagimos, irmãos, mostra o estado do nosso coração. Cuidado. O evento da pregação, irmãos, não é um mero evento religioso, litúrgico, de fazer por fazer. Há muita coisa em jogo acontecendo. Mas tem algo, irmãos, que nos salta aos olhos diante de tudo isso. É isto aqui. Se Cristo não quebrar toda a oposição da nossa alma, nós não seremos melhores do que os fariseus. Sempre quando nós ouvirmos a pregação da palavra dele,
nós nos oporemos a ele. É por isso a preparação da alma, irmãos, para ouvir a pregação de Cristo. Sabendo que, irmãos, como nós já ensinamos pela igreja, na pregação, a doutrina bíblica da pregação, que pela pregação Cristo exerce o seu ofício de profeta. É Cristo pregando a igreja, se ela é uma pregação fiel à sua palavra. É necessária a preparação e o clamor: Senhor, quebra toda oposição da minha alma à tua palavra. Que eu não seja como os fariseus, que ao serem confrontados e ao terem o seu pecado exposto, se levantaram contra o Senhor. Mas que eu me humilhe, que eu me submeta, que eu seja transformado para que o teu nome seja glorificado. Essa deve ser a nossa oração, irmãos. Porque se Cristo não quebrar o nosso coração, ele será pior do que a mais dura pedra que existe nessa terra. Que o Senhor quebre o nosso coração e que a nossa resposta à pregação de Cristo, irmãos, seja a resposta que Ele quer. Amém. Oremos. Senhor, nós reconhecemos, Senhor, a dureza do nosso coração. Reconhecemos, Senhor, que a nossa carne, ela se opõe à Tua palavra e a tudo, Senhor, que leva o Teu nome. A pregação da palavra de Cristo, Senhor, não é diferente. E eis aqui, Senhor, os fariseus, como um paradigma, como um exemplo de todo homem cujo coração não está submisso ao Senhor. Ao ouvirem a Tua palavra, desejam matar-te, Senhor, se fosse assim possível. Ó Senhor, nós clamamos a Ti, livra-nos dessa trilha, Senhor. Que ao ouvirmos a Tua palavra, que nós não conspiremos contra Ti, mas que nós meditemos, que os nossos pensamentos não sejam para se opor a Ti, mas sejam em como nós podemos nos submeter ao Senhor mais e mais. Quebra, Senhor, toda objeção em nossa alma. Aquele, Senhor, que se opõe a Ti, que não creem ainda no Senhor, que o Senhor lhes mostre o seu poder e que eles não são mais fortes do que o Senhor, eles quebrem o coração, trazendo-os para Ti, Senhor. Que a Tua igreja, que já creu em Ti, Senhor, possa caminhar devidamente submissa ao Senhor. E quando algum pecado ou alguma doutrina nos for confrontada, Senhor, conforme o Senhor fez com os fariseus aqui, que o nosso coração rapidamente considere e submeta a Ti, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus.